Olá, pessoal. Sou professora Edilene, sou professora de Química e esta aula ela está direcionada para os alunos da EJA módulo 1, C e D. Na nossa última aula, nós estudamos sobre a evolução dos modelos atômicos. Nesta aula, nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura. Veja, a estrutura atômica. Nós vimos que com a evolução dos modelos atômicos, que foi desde a ideia de Dalton, onde ele propôs que o átomo seria uma molécula minúscula e indivisível, até chegar ao modelo atômico que nós vimos de Rutherford e de Bohr, que foi de extrema importância para nós conhecermos e entendermos o átomo. Para Rutherford, ele identificou que o átomo ele apresentava a eletrosfera e uma estrutura minúscula onde nós encontrávamos a massa. E nessa estrutura de minúscula, ele denominou de núcleo. No núcleo nós encontramos os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera nós encontramos os elétrons. Os prótons são as cargas positivas, os nêutrons são as cargas neutras. E os elétrons, que nós encontramos na eletrosfera, são representados pelas cargas. Quais são as principais características dos átomos? Os átomos apresentam um número atômico, que é representado pela letra Z. Esse número atômico ele é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Nós temos como exemplo o cloro. O número atômico do cloro é 17, portanto, o número de prótons do cloro vai ser 17. E assim, o número de elétrons também. Já o número de massa é a soma dos números de prótons, que é representado pela letrinha P, com o número de nêutrons, que é representado pela letra N, que estão presentes no núcleo do átomo. E a fórmula para que eu possa encontrar a massa desse átomo é A, que é a massa, é igual a P, que são os prótons, mais N, que são os nêutrons. Quando esses átomos não têm o número de elétrons igual ao número de prótons, quando acontece que esses átomos têm a capacidade de perder ou de ganhar elétrons, nós passamos a chamá-lo de íons. Mas por que ele vai perder ou ganhar só elétrons e não vai mexer também nos prótons? Os prótons eles são encontrados no núcleo desse átomo, então ele é fixo, ele não vai modificar. Quem tem essa flexibilidade de ganhar ou de perder elétrons são os elétrons que estão na eletrosfera. Então, o que são os íons? Íon é uma espécie química que apresenta um número de prótons diferente dos números de elétrons. Quando acontece desses elétrons se diferenciarem dos prótons, eles podem ser ou cátions ou ânions. Íons que nós chamamos positivos são os cátions e os que nós chamamos de negativos são os. Quais são as semelhanças atômicas? Nós vamos ter 3 tipos. Os isótopos, que são aqueles que apresentam o mesmo número atômico. Logo, eles pertencem ao mesmo elemento químico, mas eles vão diferenciarem no número de massa. Já os isóbaros, eles são átomos que são representados por diferentes números atômicos. Logo, eu estou falando de diferentes elementos químicos, mas o número de massa dele é igual. Os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas eles são representados por números atômicos e números de massas diferentes. Vamos ver um exemplo. Vejam que os isótopos ele está aqui representado pelo carbono. Eu tenho 2 moléculas de carbono. Logo, ele tem o mesmo número de prótons, que é o mesmo que o número atômico, mas a massa dele está sendo representada de forma diferente, que é 12 e 13. Já os isóbaros, eu tenho elementos químicos diferentes. Logo, o número atômico dele vai ser diferente. E o número de massa está representado pelo mesmo número, que é o 40. Então, eu estou falando do mesmo número de massa, mas número de nêutrons e número de prótons diferentes, ou número atômico. Já os isótopos, eles são representados da mesma forma, diferentes elementos químicos. Eu estou representando o carbono e o oxigênio, diferentes números atômicos. O carbono tem 6 e o oxigênio tem 8. E diferentes números de massa. O carbono tem 13 e o oxigênio tem 16, mas ele apresenta o mesmo.
eletrosfera do átomo. Quando Rutherford identificou que existia elétrons na eletrosfera, veio Bohr e determinou o quê? Que nessa eletrosfera nós tínhamos camadas eletrônicas. E essas camadas eletrônicas elas foram divididas em 7 partes, onde eles determinaram os níveis de energia. Para que essas camadas fossem identificadas, foram atribuídas a elas letras, que foi o K, o L, o M, o N, o O e o P e o Q. Em cada camada dessa, nós vamos encontrar um número máximo de elétrons. Ou seja, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, eu posso ter um número inferior a esse número máximo de elétrons, não posso ter um número superior. Então, na camada K, o número máximo é 2, na camada L, o número máximo é 8, na camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Importante salientar para vocês que quando eu vou fazer essa distribuição eletrônica, eu tenho que seguir essa sequência dessas 7 camadas. Eu não posso começar pelo K e já pular para o N. Eu tenho que seguir K, L, M, N e assim por diante. Também não posso começar pelo L. Eu sempre tenho que iniciar essa distribuição eletrônica pelo K, ok? Vamos ver um exemplo. Nós temos aí a distribuição eletrônica do sódio. O número atômico do sódio é 11, logo ele apresenta 11 elétrons. Como é que eu vou fazer essa distribuição? O K eu só posso ter até o número de elétrons 2. O L eu só posso ter até o número 8. O M eu já posso ter até um número maior. Então, K2, L8, M1. Prestem atenção que eu disse o quê? Que o sódio ele apresenta 11 elétrons, ou seja, o número atômico dele é 11. E vamos observar na distribuição. K2, então 2 mais 8, que é do L, mais 1 do M, então 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Mesmo número de elétrons, então eu tenho que distribuir esse número de elétrons igual, certo? Já no segundo exemplo, nós temos o bromo. O número atômico do bromo é 35. Então, K2, L8, M18 e N7. Vamos somar para ver? 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. 28 mais 7, 35. Mesmo número de elétrons que o bromo apresenta. Elemento químico. O que é um elemento químico, pessoal? O elemento químico ele é um conjunto formado por átomos do mesmo número atômico. Lembra quando nós vimos nas semelhanças, que nós vimos que quando eles apresentam um número atômico diferente, são elementos químicos diferentes. Então, o elemento químico é quando ele é formado pelo mesmo número atômico. Esse elemento químico ele tem uma representação, ou seja, um símbolo. Ele vai apresentar também um número atômico. Observem no desenho que nós temos a representação do ferro. Vejam que ele tem a distribuição eletrônica dele. O número de massa vai ser o quê? O número de prótons mais o número de nêutrons. E o número atômico é igual ao número de prótons, ok?